Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Vilac, estou aqui com o Eduardo Guimarães. Bom dia, Felipe, bom dia, investidores. Mais uma semana aí começando agora para valer as convenções políticas. Exatamente, né? Começar pelo cenário global. Um dia com sinais mistos no mercado, todo mundo digerindo as novas notícias envolvendo Trump, G20, toda essa dinâmica, Irã e essa dinâmica internacional, né? Então, teve reunião do G20 essa semana, esse final de semana, e com certeza a pauta mais discutida é a questão da intervenção, da guerra comercial dos Estados Unidos com a Europa, com China, com todo mundo. Estados Unidos contra todo mundo, basicamente, né? Exatamente. Agora, dessa vez, com o Irã e assim, muitos desdobramentos aí globais, a Bolsa hoje, bolsas globais em queda, né? Exatamente, né? Acho que o grande ponto da análise do G20 quão grande será o impacto nas relações comerciais, na economia, no consumo, na inflação, em todos esses pontos. Então, são fatores de suma importância. E mais uma notícia na esteira é que o Trump, em seu Twitter, falou ao Irã que se eles continuarem com essa postura, sofrerão consequências nunca vistas antes. Então, isso é muito negativo aí, que deixa o mercado de mau humor. O mercado já não é uma pessoa bem-humorada. Com isso ainda, piora a situação. E segunda-feira começa tenso por conta disso, né? A reunião foi na Argentina, o pessoal de finanças e Banco Central, o pessoal muito mais técnico. E aí o Trump vai com essas suas, vamos chamar assim, fanfarronices no Twitter, e isso não é positivo, obviamente, para os mercados, né? Tem que digerir essas bravatas, quase, vamos chamar assim, no Twitter, né, Felipe? Exatamente, né? Então o dia começa um pouquinho negativo aí, sentido já no mercado local. Vou mostrar o Ibovespa para vocês aqui, já está um pouco mais vermelho do que na semana passada, né? Lembrando que o verde aqui é negativo nesse caso, então que é o verde, em alta, exatamente, deveria ser visto como vermelho. Então, índice futuro em queda, né? 0,10, 0,15, e aí o à vista abre já caindo 0,02. Deve ser aí um dia aí de leve queda, né, Felipe? Pelo menos porque a gente enxerga, né? Exatamente, pelo menos nessa abertura aí, sem as notícias novas. Indo para a política agora, ontem a gente teve a oficialização da candidatura do Bolsonaro. Então, na sexta-feira a gente teve do Ciro, né, agora do Bolsonaro, que oficializou a sua candidatura num discurso um tom mais ameno, mas ainda Bolsonaro passa com graves problemas políticos, né? Conseguir um vice para a sua candidatura está sendo quase um parto. Então, ele deve continuar tendo dificuldades aí para fazer alianças. Isso acaba sendo positivo para a Bolsa aí, que tem medo da postura, de qual seria a postura como Bolsonaro como presidente. Ele acaba sendo muito radical e, enfim, no Congresso, com o próprio vice-presidente, com o próprio pessoal do partido, né? Até aquela Janaína Pascoal poderia ser uma vice, alegou aí motivos pessoais para, enfim, exatamente. Não deve suportar aí o nosso amigo Jair na pessoa física, né? Na semana passada a gente já teve um revés com o coronel Heleno, que também declinou do posto de vice-presidente, e deve ser algo comum aí. Então, o Bolsonaro tem grandes dificuldades para conseguir o vice. Mas o ponto positivo é que o discurso dele foi extremamente ameno, extremamente liberal, falando em diminuir o Estado, em realizar privatizações, em deixar o Estado mais eficiente. Um discurso muito bonito mesmo. Espero que continue nessa linha, pelo menos consiga afastar todas as tensões relacionadas ao medo que todos têm com o Bolsonaro. Ainda na política, hoje tem o Geraldo Alckmin no Roda Viva, então vai ser interessante assistir a entrevista do candidato aí do PSDB, com temas polêmicos, como a possível volta, talvez, do imposto sindical, acordos lá com o Paulinho da Força, enfim, isso pegou talvez bem mal aí no mercado, voltar, é um retrocesso, na nossa opinião, essa questão do imposto sindical, dentre outros temas, né? Então agora acho que começa para valer a disputa mesmo eleitoral, as convenções e as candidaturas começando para valer, né, Felipe? Exatamente. Então, vamos aguardar aí hoje à noite aí o que o nosso candidato aí... A cada dia que se passa fica mais importante as eleições. Agora começamos a ter candidatos. Então, temos Ciro, temos Bolsonaro, o Geraldo. Então, Boulos, né? Boulos, 5 candidaturas, né, que foram confirmadas. Exatamente, né? E o PCB confirmou o apoio a Boulos. Isso impacta muito os mercados. Então, brincadeiras à parte aqui. Acho que que a gente está pegando muito na política hoje, hein, Felipe? Com as ações aí, que acho que é mais a nossa, hein? Exatamente, vamos lá. Hoje vamos começar, acho que uma notícia, um dia com poucas notícias,
acho que uma relacionada às estatais, mais um passo aí positivo em relação à privatização das 6 distribuidoras da Eletrobras. A Justiça Federal do Rio de Janeiro negou uma liminar que pedia o cancelamento de todo o leilão das 6 distribuidoras. Isso foi muito positivo e mostra mais uma vez aí que a privatização segue firme e deve acontecer na próxima quinta-feira, a da Cepisa, que é o ativos mais benquistos aí, de maior qualidade entre as 6 distribuidoras. São 6, né? Um dos leilões vai ser dia 26 de julho, que é essa do Piauí, que é, como o Felipe falou, o ativo talvez mais disputado aí pelas empresas. A gente já falou sobre isso, tem pelo menos 3 empresas aqui, 4 até, né? A Enel se colocou também com interesse nos ativos de distribuição. Temos a Equatorial Energia, a Neoenergia da espanhola Iberdrola, que teve lá o clássico Itália versus Espanha, acabou a italiana Enel ganhando, e temos também a Energisa. Então, mas pelo momento só do Piauí mesmo, o leilão deve ocorrer aparentemente essa semana, né? Sexta-feira. Exatamente, quinta-feira. Quinta-feira aí, por enquanto tudo dentro do cronograma. Essas 4 empresas parecem muito interessadas, é um ativo de grande qualidade e deve acontecer, né? Lembrando que o processo de privatização sempre tem esse vai e vem. Então, pode acontecer alguma coisa, pode ter alguma nova liminar que suspenda, vamos ficar de olho. Lembrando que um ativo de muita qualidade também é o de Alagoas, que tem uma liminar contra o leilão que foi dada pelo STF. Então vamos ficar de olho também. Mas essa está marcada só para o final de agosto, dia 30 de agosto. CCR? Bom, falando de CCR, mais um capítulo aí, não vou dizer novela, né, mas a saída do presidente, né, Renato Alves, que era o presidente da CCR desde a sua fundação. Segundo a companhia, é um processo natural de reestruturação, então, segundo a empresa, isso era esperado. Troca de CEO é sempre complicada, a gente viu na semana passada a saída do CEO da TIM, né, o presidente da TIM, então isso derrubou bastante o papel. Então a gente espera aí um impacto negativo, lembrando que as ações fecharam em alta forte na sexta-feira, por conta aí do Alckmin, do Centrão, agora está subindo 0,65. Mas é um impacto, eu diria, mais neutro, a saída do presidente da CCR. A gente acredita que a venda da participação da Andrade Gutierrez é muito mais catalisador para o preço das ações no curto prazo. A CCR sofreu bastante com a Lava Jato. A CCR está caindo aí no acumulado do ano quase 35%, então a CCR foi envolvida na Lava Jato, as investigações estão acontecendo. A empresa também está um pouco pressionada, porque os principais ativos dela, Dutra, Autoban, eles vencem, né? Ele vai devolver a concessão em 2022, então a empresa precisa renovar o seu portfólio de ativos, e ela fez uma oferta de ações para isso e acabou ela conseguiu só a operacionalização de 2 linhas do metrô, né? Operação, na verdade. Então a empresa fica pressionada e a Andrade Gutierrez quer vender com prêmio, né, sua participação, a ação mais ou menos ali, que R$10, Felipe, é isso? Exatamente. Fontes aí do mercado, os caras querem vender a 12, 13 e o investidor não quer pagar prêmio, quer pagar o preço de tela e aí fica esse impasse, então fica um momento ruim para Andrade Gutierrez vender a participação, a CCR fica pressionada, o papel fica meio largado, né? Se bem que sexta teve uma boa performance, os ativos são bons, mas as concessões estão chegando ao fim. As principais concessões, que são as vacas leiteiras, vamos chamar assim, né? Todo mundo aqui já deve ter pego a Bandeirantes aqui para ir para o interior de São Paulo ou indo para o Rio a Dutra, vencem, e aí a empresa precisa renovar o seu portfólio e provavelmente os retornos não serão tão altos quanto eram o da Dutra e da Autoban. Eram outros tempos em que a concessão foi assumida, né? Então a taxa interna de retorno desses projetos era mais alta. E aí a CCR, nos últimos leilões, não participou. Então é um pouco estranho, né? A empresa faz uma oferta de ações, tem recurso em caixa, tem baixa dívida para participar dos leilões. E quem levou foi a Eco Rodovias, foram outras empresas que foram ganhadoras. Então o papel aí fica pressionado, né, Felipe? Exatamente, nesses leilões não é nem que ela tentou ganhar, ela praticamente abandonou, né? Nem participou, foi quase um WO, assim. Sem interesse, sem nada, que acaba sendo muito estranho, uma empresa com muito caixa, que planejava investir em novos ativos, totalmente parada. Então, eu acho que assim, os acionistas estão pensando muito claro em retorno,
Acho que isso, por um lado, é bom, né? Não participar também de qualquer leilão, não comprar ativo só por comprar, mas efetivamente o portfólio está ficando mais todo no curto, né? Prazo, né? Então, os aditivos, que seriam obras, né, adicionais nos projetos, como a Serra das Araras, que é chegando lá no Rio de Janeiro, não saem do papel. Mais provável é que a construção realmente termine e seja feita uma nova rodada de concessões. E quando a gente fala isso, o impacto no valuation é muito grande, né? Porque você não consegue ter a projeção de caixa futuro, só tem para os próximos anos. Então, acaba impactando muito no valor da companhia. No caso do CCR, né, por ser concessão, a gente não leva os ativos. A perpetuidade, ele tem data específica para terminar, e aí o fluxo futuro fica bem menor, que são operações menores, né? Se sai a Dutra e Autoban, a gente está falando de metade da geração de caixa da companhia, né? 50% da geração de caixa, é muita coisa. Né? É muita coisa. Então, assim, o papel sobe 1,5%, a gente achava que a saída de CEO sempre cria um ruído, é sempre um pouco negativo, os papéis sobem, e, enfim, grande catalisador é a venda da participação da Andrade Gutierrez. Hoje, um dia de poucas notícias, como o Felipe comentou, a gente tem hoje o resultado da Via Varejo depois do fechamento de mercado. Então, a temporada aí de resultados do segundo trimestre, agora essa semana acelera, várias empresas aí divulgando resultado, ficaremos atentos. Você pode acompanhar essas notícias no Eu Com Isso, você pode se cadastrar e receber gratuitamente o conteúdo, aí, o melhor informativo do mercado, para ficar por dentro, né, Felipe? Exatamente. Que acontece. Tudo que acontece recebe antes da abertura do mercado. Vou mostrar aqui por último como está o mercado agora. Está um dia com sinais mistos, né? E lá o Ibovespa é 0,15. 0,15. Acho que o destaque aqui, como a gente falou, é a Eletrobras, que está subindo, a Elet 3 está subindo 2,70 e a Elet 6, 2,10. Ao fechamento de sexta-feira, as ações acumulam 41,70% de alta. No ano, não, desculpa, no mês. Que mostra uma grande força, uma grande alta depois de todo esse processo aí da venda das distribuidoras. Pessoal, acho que esses eram os destaques, né, Felipe? Com certeza. Passamos pelos principais destaques aí do início da semana. Um dia com poucas notícias no cenário corporativo, mas se inicia de verdade agora os resultados corporativos do segundo trimestre. Vamos ficar de olho como que foi o impacto da greve dos caminhoneiros, a essa paralisação do Brasil e como isso vai ser afetado os resultados da empresa. Vamos ficar de olho. Das empresas, né? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Pessoal, bom dia a todos, bons negócios e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Boa semana.